Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com essa aula de hoje a falarmos sobre sociologia. Nós vimos que na aula passada que a sociologia surgiu como uma nova ciência para explicar, ou pelo menos tentar explicar, as relações sociais, as novas relações sociais que estavam acontecendo na Europa no século XVIII. Pois a filosofia não dava mais conta de forma abstrata, de ficar pensando sobre a sociedade sem apontar saídas para essa sociedade. Então a sociologia, de uma forma mais concreta, mais objetiva, surge para mostrar que essa ciência é a ciência que vai, dali por diante, estudar a sociedade. Só que essa ciência, ela não é do jeito que ela é hoje, desde quando foi fundada, entre aspas, desde quando ela surgiu, porque ela passou por alguns momentos, que eu vou dizer fases. Os autores de sociologia, eles não costumam dividir em fases a sociologia. Eu estou falando isso para vocês porque fica melhor, creio, fica melhor entendido para você, aluno, que nunca estudou sociologia, saber que essa ciência passou por alguns momentos. Como tudo na vida, você mesmo hoje é mais independente, passou por mudanças na sua vida. Hoje você é um jovem que transita na sociedade com muito mais liberdade que quando você tinha 8 anos de idade, que geralmente, seus pais estão sempre até segurando pela mão para não deixar você atravessar sequer uma rua sozinho, porque o perigo é iminente. Pois tá. Então, a sociologia surge como uma ciência para tentar explicar essas novas relações sociais que vieram depois das revoluções. A Revolução Industrial, de 1760, e a Revolução Francesa, que teve início e que aconteceu mesmo efetivamente em 1789, mas se estende até 1799, ainda um caos, um tumulto, morre um, mata o outro, e um entra no poder, o outro toma o poder. Então, a França de 1789, essa que é a grande realidade, até 1799, vivia um turbilhão de acontecimentos, de mudanças que causavam muita desordem e muito caos. A Inglaterra também, consequentemente, devido à Revolução Industrial, muito desemprego, alcoolismo, violência, enfim, coisas, problemas sociais que a filosofia não dava mais conta de estudar. Então Augusto Comte, em 1780, quando ele nasceu, 1857, quando ele morreu, nesse meio tempo aí, ele cria a primeira fase da sociologia, que é chamada de positivismo. Ele se baseia nessa questão positiva do estudo da sociedade, a sociologia, porque as leis naturais, quando se estuda as ciências da natureza, existem algumas leis que permitem ao pesquisador, a quem estuda, amparar a sua pesquisa, o seu objeto de pesquisa, em acontecimentos concretos. Você compara um tipo de célula com outro tipo de célula, você experimenta e desses estudos você cria leis. Então Augusto Comte disse que essa primeira fase, isso sou eu que digo para vocês, que a sociologia nesse momento embrionário, ela tinha que ter o exemplo das ciências da natureza, como uma coisa que garantisse essa ciência surgir, o arcabouço dessa ciência, Então, nessa primeira fase, também foram
uma fase onde a lei da evolução, dessa lei evolutiva, né, que as coisas elas vão crescendo e tal, vão se modificando, né? Essas leis da ciência e da natureza são as leis que o positivismo da sociologia vai também abordar. Augusto Comte, ele aponta dois grandes pilares para para o seu jeito de ver a sociedade. Um é o progresso e o outro é a ordem. Ele diz que sem a ordem e sem o progresso, a sociedade nunca sairá do caos. Então, uma lei rígida, de pesquisa rígida, concreta, onde a ordem e o progresso é que estabelecem a saída para uma sociedade. E vai provar lá, nos estudos dele, que aquilo que está desordenado e caos é que deve depois se formar em ordem e, consequentemente, em progresso. Então, primeiro você tem que estar em desordem para depois ordenar, e quando está ordenado, desordena de novo, porque você está em mudança constantemente e reordena novamente. Então, essa era mais ou menos a ideia de Comte. Então, uma lei, uma ciência com maior objetividade, que desse garantias concretas do que estava falando, e a partir dali permitiu a Comte que ele dissesse assim: a sociedade é como um grande organismo, onde ele interage, esses organismos interagem dentro de um grande sistema. Por isso, orgânico. Quer dizer, sempre comparando a sociedade, o positivismo da sociedade, com as ciências da natureza, que vê o corpo humano composto por órgãos, células, órgãos, dentro de um grande sistema circulatório, respiratório, e assim vai, né? Então a sociedade para Comte era isso, era um grande organismo onde o indivíduo interagia com a sociedade e a sociedade com o indivíduo. E esse grande organismo permitia que se formasse um sistema político positivo. Então, o sistema político para Comte, ele só era positivo quando a sociedade estava ordenada, permitindo então o progresso dessa sociedade. Indivíduo e sociedade, como eu disse na aula passada, uma via de mão dupla, o indivíduo buscando para si suas melhorias e levando para a sociedade o seu conhecimento. Ora, professor, você vai dizer, mas isso, professor, eu aprendi lá com o senhor, lá comigo, né, Joaquim, eu aprendi isso com você, lá em filosofia, quando você me dizia que Aristóteles dizia que o homem era um grande racional, que se ele não fosse como é que se diz assim, um zoon politicon, né, um antropo zoon politicon, ele não pertencia à sociedade. Quer dizer, ou você pertence levando o seu conhecimento para a sociedade, eu, professor, levo o meu conhecimento para vocês, o pouco que eu sei. Se eu não levo o que eu tenho de conhecimento para a sociedade, eu não posso pertencer a essa sociedade. Eu sou excluído da sociedade. Então, se eu sou um homem que vivo na polis, isso Aristóteles dizia, na sociedade, é porque eu levo alguma coisa de boa para a sociedade. Aí a sociedade me dá em retorno o reconhecimento. Por exemplo, eu vou no supermercado e eu chego lá no supermercado, uma cidade pequena, aí lá no supermercado todos me tratam.
boa tarde, professor, como é que o senhor está, professor Joaquim? E isso me traz para minha autoestima, aquela coisa que a gente chama de felicidade, né? Uma coisa que é a teoria do reconhecimento, quando a gente é reconhecido por vocês, por alunos, quando a gente passa na rua e quantos alunos nos cumprimentam, esse tipo de coisa é que é chamado por Conte, no positivismo, de grande organismo. Ok? Dá para entender isso? Então, esse organismo, esse sistema político positivo, nos leva a dirigentes mais capazes, a dirigentes que vão governar, que vão, digamos assim, ser mais capazes de trazer um crescimento social, uma ordem social, um progresso social. Agora vejam só, vocês não perceberam nada aí quando eu falo ordem e progresso? Quando vocês escutam essas duas palavras, ordem e progresso, do que é que vocês lembram? Exato. A gente lembra aqui do Brasil, que no nosso país, a nossa bandeira, está escrito lá ordem e progresso. Esses dois pilares que estão na bandeira brasileira também, vêm de alguns pontos do positivismo da primeira fase da ciência chamada sociologia. Então, nós brasileiros, nós pegamos um conceito de Auguste Comte para colocar na nossa bandeira. Ok, pessoal? Então, quando vocês virem isso numa prova de Enem, sobre o que é positivismo, vocês já sabem que é a fase da sociologia que estudou a sociedade de uma forma mais positiva, mais concreta, embasado nas leis da ciência da natureza, e que os dois pilares dessa ciência positivista era a ordem e o progresso. Então, muito obrigado pela atenção. Na próxima aula nós vamos falar sobre Emile Durkheim. Ok? Bye, tchau.